A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, e na videoaula da lição de número 10, nós vamos ver que com um discurso, Paulo mudou totalmente um julgamento. E por que Deus não livrou de imediato o apóstolo Paulo? Você vai ver muito mais nesta lição. Se você é crente pentecostal como eu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e vamos para a nossa lição. A nossa lição é a lição de número 10, que tem por título Uma Esperança Inabalável perante os Poderosos. O nosso texto áureo diz assim: é por isso que procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. A verdade prática diz assim: a fidelidade ao Evangelho se expressa em uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, dos versos 1 ao 6, dos versos 10 ao verso de 16. Vamos para o nosso comentário da nossa revista. Começamos a partir da introdução. Vamos lá então, meus queridos irmãos. Diz assim a nossa lição: em Atos 24, acompanhamos o julgamento de Paulo diante do governador Félix. 5 dias após sua prisão, líderes judeus conduzidos pelo sumo sacerdote Ananias e representados pelo orador Tértulo apresentam acusações falsas contra o apóstolo. Mesmo diante de injustiças, interesses políticos e corrupção, Paulo mantém uma fé firme, testificando do caminho e da ressurreição. O episódio revela que nenhuma autoridade humana é capaz de abalar a fé de quem confia plenamente em Deus. Então, meus queridos amados irmãos, no capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui que o sumo sacerdote Anias, ele vai se reunir com alguns dos principais de Jerusalém. Eles vão contratar um advogado, uma espécie de orador, para ir até a cidade de Cesareia. E a cidade de Cesareia ficava a cerca de 100 quilômetros da cidade de Jerusalém. Cesareia era a capital da Judéia e ali ficava o governador Antônio Félix, que nós vamos discutir muitos nessa lição. Nós estamos avançando para o término desse trimestre tão maravilhoso que tratou muito sobre as missões do apóstolo Paulo, e nós vamos ver aqui nessa lição de número 10 o julgamento do apóstolo Paulo na cidade de Cesareia. Nós vamos ver através do seu discurso que totalmente Deus mudou aquela situação. Nós vamos ver como Paulo, sóbrio, tranquilo, respeitando as autoridades, foi usado por Deus diante daquele discurso que ele fez a Antônio Félix. E muito mais nós vamos ver nessa lição, e eu quero que você fique comigo até o final. Tópico 1. A acusação injusta. Subtópico 1. A conspiração judaica contra Paulo. A presença do sumo sacerdote Anias, de alguns anciãos e do orador profissional Tértulo diante do governador Félix revela uma articulação cuidadosamente planejada para condenar Paulo. Não se tratava de buscar justiça, mas de silenciar a voz do evangelho. É claro que nós observamos aqui na nossa lição que não era por causa de justiça. O sumo sacerdote Anias e os anciãos em Jerusalém, quando desce para Cesareia, eles estavam ali para calar uma voz,
uma voz que Deus estava usando em todo o Império Romano, que a igreja que era conhecida como o caminho estava se avançando e provavelmente o sumo sacerdote, junto com todos os principais de Jerusalém, estavam com medos, assim como na época de Jesus Cristo, quando Jesus se levantou pregando o evangelho do reino, aquilo estava incomodando a liderança em Jerusalém. Nós vamos ver que eles não estavam preocupados em fazer justiça, mas preocupados em calar uma grande voz de Deus naquele momento, porque Paulo estava pregando o evangelho, salvando tanto judeus como gentios, e aquilo estava incomodando aquela liderança. Eu vou fazer uma aplicação para as nossas vidas. Quando começarmos a chamar a atenção das pessoas por estarmos realizando a obra de Deus, as pessoas nos perseguindo por causa do Evangelho, é porque Deus está conosco, é porque o Espírito Santo está trabalhando a favor da sua igreja, é que Deus está movendo os corações. Como no passado a igreja padeceu muitas perseguições, você pode muito bem lembrar, você que tem 20, 30 anos no Evangelho, como nós éramos perseguidos, quantas pessoas se levantavam. Eu já vi as pessoas amassar o papelzinho ali do folheto de pregação e jogar fora. As pessoas se levantarem nos cultos ar livre, nos cultos das casas. E quanto mais essas pessoas perseguiam o evangelho, a igreja crescia, os cultos eram avivados, Deus transformava a vida das pessoas, havia batismo no Espírito Santo, entrega dos dons, as manifestações maravilhosas do Espírito Santo na igreja. Então nós vemos que a igreja ela crescia, a igreja se fortalecia diante das adversidades e diante das perseguições. Continuando a nossa revista, não se tratava de buscar justiça, mas de silenciar a voz do evangelho. A união dessas lideranças religiosas demonstra como interesses políticos e religiosos podem se associar para combater a verdade. Atos 24:1. Paulo não era acusado por crimes reais, mas por anunciar a Cristo e a esperança da ressurreição, o que sempre despertou oposição. Atos 23:12, Mateus capítulo 5, do 11 ao 12. Então nós vemos aqui que esta perseguição que Paulo ele estava padecendo não eram por situações reais, concretas, mas sim porque eles estavam querendo silenciar, calar uma voz profética, uma voz que era a voz de Deus na vida e ministério do apóstolo Paulo. Paulo estava pregando as verdades do evangelho, pregando sobre a ressurreição, e aqui nesta lição nós vamos falar sobre a ressurreição, a esperança cristã, a esperança do cristão, e aqui também nós vamos falar sobre as duas ressurreições, nós vamos falar sobre a nossa orientação pentecostal, da nossa teologia pentecostal pré-milenarista, pré-tribulacionalista, acerca da ressurreição. Subtópico 2. O discurso bajulador de Tértulo diante do poder. Tértulo inicia sua acusação com palavras exageradas de elogio ao governador Félix, tentando conquistar sua simpatia por meio da bajulação. Embora a administração de Félix fosse marcada por corrupção e violência, o orador recorre a um discurso vazio de verdade, usando a adulação como estratégia para influenciar a decisão judicial. Atos 24, do 2 ao 4. Em seguida, apresenta Paulo como uma ameaça pública
chamando-o de peste e líder de uma seita perigosa. Atos 24, Atos 24, versículo de número 5. Nós vamos ver aqui que o sumo sacerdote e os anciãos de Jerusalém, eles vão preparar uma narrativa, eles vão tentar preparar ali um discurso e levam aquilo que nós chamamos na lição de advogado, orador forense, um certo Tértulo. Provavelmente Tértulo era um homem de nome romano, mas alguns aí vão dizer que Tértulo ele era um judeu por causa do seu discurso usando a pluralidade, se colocando como judeu. Observe que ele vai usar uma estratégia no seu discurso perante ali aquele tribunal para persuadir, ou seja, ele vai usar agora a persuasão, vai usar palavras de bajulação para tentar convencer, né, Antônio Félix para de imediato condenar o apóstolo Paulo. Então, no início do seu discurso, ele vai usar a bajulação, ou seja, ele vai preparar um terreno, ele vai tentar usar as palavras, ele vai usar agora a retórica para tentar convencer Antônio Félix a então a julgar a Paulo, a condenar a Paulo. Ele vai usar ali as expressões de paz, no momento de paz, sobre o seu governo em toda a Judéia, mas alguns estudiosos, algumas pessoas de importância da história, como Flávio José Suetônio, eles vão descrever na narrativa histórica que Antônio Félix ele era uma pessoa que não estava tendo sucesso no seu governo na Judéia e que no seu período em que estava governando a Judéia houve períodos de corrupção. Então, Antônio Félix estava muito ligado no seu governo na corrupção, nos grandes movimentos que estavam se levantando, tentando tirar a paz da região. Então, foi um período muito conturbado. É bem verdade que Antônio Félix não trouxe momentos de paz no seu governo na Judéia, mas que Tértulo usa, então, essa persuasão e no início dessa oratória, usando palavras de bajulação para tentar convencer, então, aquele governador para prender o apóstolo Paulo. Subtópico 3. Falsas acusações contra Paulo. As acusações levantadas contra Paulo resume-se a 3 pontos: sedição política, heresia religiosa e profanação do templo. Atos 24, do versículo 5 ao 6. Nenhuma delas, porém, pôde ser comprovada. O apóstolo não incitava revoltas, não negava a lei e não profanara o templo. Sua fé estava firmada na esperança da ressurreição prometida por Deus. Atos 24, do versículo 14 ao 15. Este cenário revela que a injustiça humana não anula a justiça divina. A fidelidade ao evangelho inevitavelmente gera oposição, mas a comunhão com Cristo sustenta o crente mesmo em meio às falsas acusações. Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Diante disso, veremos como Paulo transforma a acusação injusta em oportunidade para uma defesa firme e testemunhal da fé cristã. Então note aqui que Paulo ele foi condenado em 3 posições
que foram levantadas por Tértulo. Ele foi levantado contra Paulo, sedição política, heresia religiosa e profanação do templo. São três aspectos que envolvem agora a acusação contra a vida do apóstolo Paulo. Lembrando aqui das nossas lições que Paulo foi acusado de introduzir Trófimo numa região do templo em Jerusalém em que era proibido dos gentios adentrarem. Era uma das acusações. Outra acusação feita por eles é que Paulo estava menosprezando, desprezando, estava pregando contra a lei, contra Moisés e contra os princípios da religião judaica. Então note que essas perseguições não tinham provas contra Paulo, porque Paulo ele foi instruído por Gamaliel, era doutor da lei, era alguém que sempre estava ali no seu circuito judaico, porque ele era judeu, embora nascido em Tarso da Cilícia, mas ele foi alguém que estudou ali na cidade de Jerusalém, que ele sobressaiu aos que estavam também ali estudando a lei aos pés de Gamaliel. Então, são situações infundadas, são levantamentos infundados contra a vida de Paulo, porque Paulo, como um judeu, ele orava no templo, buscava a Deus no templo, pregava a palavra no templo, expunha a palavra no templo, a lei. Então, era uma acusação que não tinham provas contra a vida do apóstolo. Estavam levantando também que Paulo era um grande agitador, que ele estava tirando a paz romana da região. Então, são três aspectos que se levantaram ali naquela oratória de Tértulo contra a vida do servo de Deus. Vamos ver aqui então na nossa lição que essas inverdades, podemos aqui dizer de inverdades, essas injustiças humanas, elas não podem abafar, elas não podem tirar a justiça de Deus, porque em meio às injustiças humanas, Deus continua operando a sua justiça. Não importa o que os homens façam, os homens podem praticar a injustiça, mas não podem anular a justiça de Deus, que está reservada para todos os homens. E é por isso que Paulo vai falar a respeito da sua convicção da ressurreição, da sua pregação sobre a ressurreição. Porque Deus um dia há de julgar os mortos, os vivos, e cada um vai receber aquilo que fez em vida, aquilo que ele praticou. E eu não estou dizendo que a salvação é pelas obras, porque Paulo ele é enfático nas suas cartas, principalmente na sua carta aos Romanos, quando ele nos diz que a salvação ela é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então note que mesmo com as injustiças humanas, isto não pode anular a justiça de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo lá no livro de Salmos, quando Asaf ele olha para as injustiças que os ímpios cometem e como os ímpios eles prosperam nos seus caminhos, mas aí quando ele entra na casa do Senhor e ele percebe o fim dos ímpios, daqueles que praticam a injustiça. Por quê? Porque as injustiças humanas não podem anular a justiça de Deus. Então tenha convicção, meu querido irmão, minha querida irmã, que um dia a justiça de Deus se fará certamente na vida dos homens, e ninguém escapará da justiça de Deus. Por quê? Porque as injustiças humanas não podem anular a justiça de Deus.
Vamos para o nosso tópico 2, que tem por título A Defesa do Evangelho Baseada na Verdade. O subtópico 1 diz assim: Paulo expõe sua integridade e fala com coragem. Diante do governador Félix, Paulo demonstra respeito à autoridade constituída, sem abrir mão da verdade. Ele inicia sua defesa com serenidade e firmeza, confiando não em artifícios retóricos, mas na clareza de sua conduta. Sem testemunhas em sua defesa, sem aviso prévio das acusações, Paulo responde com coragem, amparado pela assistência do Espírito Santo, o verdadeiro advogado do crente. Marcos capítulo 13, versículo 11, Lucas capítulo 21, 15, João capítulo 14, versículo de número 16. Paulo então vai expor toda a sua integridade naquela sua fala, ele respeitando a fala de Tértulo. Note que Paulo ele respeitou a oratória de Tértulo, que em nenhum momento Paulo ele chegou a parar o discurso de Tértulo por causa das inverdades que Tértulo estava apresentando diante de Antônio Félix. Ele esperou calmo o seu momento, como uma pessoa de boa conduta, como alguém de boa consciência, tanto para com Deus e para com os homens, estava aguardando o seu momento de falar. Olha a integridade do homem de Deus, olha a postura do homem de Deus. Ele aguarda a fala de Tértulo, ele aguarda todas aquelas acusações, sabendo que era uma inverdade, sabendo que estava sendo julgado por um homem corrupto, um homem que estava com um histórico de corrupção diante do seu governo. Ele aguarda o momento certo para falar das verdades naquele julgamento. Paulo foi tranquilo. Paulo não se apressou em falar contra Tértulo. Note numas grandes discussões acaloradas que muitas pessoas usam a ignorância, usam ali o momento explosivo, né, dependendo do temperamento daquela pessoa, se ela é sanguínea, se ela é fleumática, né, se ela é explosiva. Então Paulo aguardou o momento oportuno, e mesmo não tendo pessoas dispostas, mesmo não tendo pessoas, é bem verdade, pessoas que pudessem ajudá-lo como um advogado naquele momento, mas o Espírito Santo estava com ele naquele julgamento. Por quê? Porque um dos atributos do Espírito Santo no Novo Testamento é advogado, ele é o nosso paracleto. Então note que Paulo teve toda a tranquilidade de esperar a oratória de Tértulo, sabendo que estava sendo julgado por um corrupto e expondo as verdades sem ter medo de falar a verdade naquele momento. Então note que Paulo foi sóbrio, Paulo foi tranquilo, e é o que nós devemos ser em meio às discussões que nada tem mais proveito quando a pessoa fica nervosa, quando a pessoa atropela a outra nas grandes discussões. Então, mantenha calma nesses momentos, aplicando para cada um de nós na atualidade. Mantenha calma num julgamento, quando você estiver diante de um julgamento por alguma causa na justiça, ou até mesmo quando você vai pregar o evangelho e a pessoa às vezes quer te atropelar. Deixe que a pessoa fale primeiro, e aí você, com prudência e sabedoria,
você pode ganhar aquela pessoa, você pode ganhar uma discussão acalorosa. Então, tome cuidado nas grandes discussões. Use Paulo como uma ferramenta, como um exemplo de alguém que estava preparado por todas as discussões, por todos os momentos em que se levantava um julgamento. Paulo sempre estava preparado. Dando continuidade à nossa lição, ele nega com fato as acusações de sedição e profanação do templo, afirmando que esteve em Jerusalém para adorar a Deus e que seus acusadores diretos sequer estavam presentes. Atos 24, do 11 ao 13. Sua vida íntegra torna-se o argumento mais convincente contra as falsas acusações. Então note que Paulo, ele vai agora falar, vai expor as verdades diante daquele tribunal, dizendo: olha, eu estava recente na cidade de Jerusalém, eu estava ali naquele momento pagando um voto, eu estava fazendo ali um ritual de purificação, não estava muitos dias na cidade. E outra, aqueles que estavam me acusando eram os judeus da Ásia, e nem aqui eles estão neste julgamento. Então, Paulo mostra a verdade contra as inverdades de Tértulo, e Paulo estava trazendo naquele discurso verdades que estavam desfazendo toda aquela acusação contra a sua vida. Paulo fala de uma convicção, Paulo fala de uma certeza, de uma prudência que estava ganhando aquela discussão contra aqueles homens. Vamos para o nosso subtópico 2, a fé na ressurreição como fundamento da defesa. Paulo deixa claro que o centro de sua fé é a esperança da ressurreição dos mortos, doutrina fundamental do Evangelho e da fé cristã. Atos 24, do 14 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 15 e 20. Mesmo diante de autoridades políticas, ele não dilui nem oculta sua convicção. Ao confessar publicamente sua fé, Paulo cumpre o ensino de Cristo de não negar o seu nome diante dos homens. Mateus 10, 32 ao 33. Note que Paulo, ele vai apresentar agora a sua fé na ressurreição como fundamento da sua fé. Paulo, que era um fariseu, e aqui há uma distinção entre saduceus e fariseus, quando se usava a palavra seita no contexto do Novo Testamento, esta palavra ela não soava de um modo pejorativo como nos dias atuais. Então haviam classes religiosas na religião judaica. E uma delas era os saduceus, a classe dos saduceus, porque a palavra classe, ela também ela é empregada na palavra seita no grego. Então havia ali a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Os saduceus não criam na manifestação dos anjos e nem na ressurreição. Já os fariseus, eles acreditavam tanto nas manifestações e na existência dos anjos e acreditavam também na ressurreição. Quando nós olhamos para as cartas paulíneas, nós vemos muitos conceitos de Paulo a respeito da ressurreição. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, nós vamos ver ali que Paulo ele vai tratar a respeito da ressurreição. E essa é uma esperança do crente. Quando nós estamos estudando a nossa lição, e a palavra-chave da nossa lição é esperança. E essa esperança ela é uma esperança escatológica, porque
o discurso de Paulo era sobre a ressurreição. Como nós temos o nosso canon do Novo Testamento definido, né? E é bem verdade que nós temos em mão as cartas do apóstolo Paulo, nós temos esse conceito teológico, essa doutrina teológica da ressurreição, ela bem definida. Os fariseus, tanto do período interbíblico como do Novo Testamento, eles tinham essa fé e essa crença na ressurreição por algumas passagens nos profetas, como é o caso do livro do profeta Daniel, que diz que Deus ele vai ressuscitar os justos naquele último dia. Então, quando nós observamos a nossa teologia pentecostal, nossa teologia assembleiana, daquilo que nós cremos em duas ressurreições. Nós cremos na ressurreição dos justos e na ressurreição dos ímpios. Nós cremos que a ressurreição, a primeira ressurreição, ela tem duas fases. Ela tem uma fase e ela tem a sua segunda fase. É claro que a palavra fase, ela não está escrita na palavra de Deus, nem nas cartas do apóstolo Paulo e nem no livro do Apocalipse, mas este conceito de duas fases, ela nos traz porque no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo ele vai falar ali sobre a volta de Cristo, ele vai falar que é no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Ele vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Note então que aqui há uma ressurreição, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós somos o quê? Nós somos pré-tribulacionalista. Por que nós somos pré-tribulacionalista? Porque nós cremos que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja no início da grande tribulação. Então a igreja ela foi arrebatada, dar-se-á o início da grande tribulação de 7 anos. Então note aqui que nós vemos aqui uma fase da primeira ressurreição. E qual é a segunda fase da primeira ressurreição? A segunda fase da primeira ressurreição, nós vamos olhar lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 20, quando virá os mortos da grande tribulação. Então, se os mortos da grande tribulação, eles vão ressuscitar, então note que há uma outra ressurreição, porque a primeira ressurreição, ela dar-se-á no arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e encontraremos junto com ele nos ares. E depois da grande tribulação, haverá a ressurreição daqueles que não aceitaram a marca da besta, daqueles que não tiveram a marca, o sinal da besta, aqueles que mantiveram firme a sua convicção em Cristo, no Evangelho, na palavra, em Deus, eles padecerão, eles vão sofrer, serão martirizados. E então ali haverá uma ressurreição, ali quando nós observamos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. E a própria palavra de Deus ali vai dizer que é bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. E qual que é a segunda ressurreição? A segunda ressurreição dar-se-á depois que passar a grande tribulação, depois que passar o milênio, depois que passar Gog e Magog, então quando estiverem todos reunidos ali no grande trono branco, os ímpios, eles ressuscitarão para o julgamento do trono branco. Então, irmãos, note na palavra de Deus que vale a pena padecermos, vale a pena sofrermos pelo evangelho, para nós
passarmos, estarmos com Cristo e que se morrermos hoje, nós temos esta convicção na atualidade que se nós morrermos, nós seremos ressuscitados para o arrebatamento da igreja, para nós nos encontrarmos nas mansões celestiais. Oh, glória a Deus! Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Meus irmãos, nós assembleanos acreditamos na ressurreição dos justos, na ressurreição, no arrebatamento da igreja. A palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, vai dizer que Deus não nos predestinou para a ira. Deus nos predestinou para a salvação em Cristo. Oh, aleluia! Então é esta convicção que Paulo tinha. Era essa esperança que Paulo ele tinha a respeito da ressurreição. Vamos para o nosso subtópico 3, que diz assim: uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Paulo afirma viver com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, fruto de uma vida coerente, piedosa e íntegra. Atos 24:16. Essa consciência irrepreensível lhe concede paz interior e ousadia para enfrentar qualquer tribunal terreno, pois sabe que Deus é o juiz supremo que julga com justiça e equidade. Salmo 98:9. O cristão que anda em santidade não teme acusações injustas, pois sua fidelidade estava firmada no Senhor. Paulo tinha uma consciência irrepreensível. Paulo ele tinha uma consciência limpa. Paulo, numa vida abençoada, numa vida íntegra, não tinha como as pessoas acusar a Paulo, porque Paulo caminhou no Evangelho, Paulo deu bom testemunho, Paulo caminhou na verdade, Paulo ensinou as multidões por onde ele passou. Paulo foi íntegro em todas as situações da sua vida. É bem verdade que Paulo passou por tantas situações, por tantas calúnias, por tantas situações, por tantas adversidades. Paulo sofreu na sua carne o que Cristo sofreu no seu ministério aqui na terra, quando Deus encarnou. Aleluia! Quando Deus veio para salvar a humanidade dos seus pecados, porque nós, a lei, ele veio cumprir a lei por nós. Da mesma maneira, Paulo teve o seu ministério, um ministério irrepreensível. Então, sua consciência era uma consciência limpa, porque as pessoas poderiam acusar ele diante dos tribunais. E nós vamos ver mais à frente que não só por este tribunal que Paulo passou, mas Paulo ele também vai passar pelo tribunal ali de Nero. Ele vai passar pelo tribunal na cidade de Roma. Mas mesmo assim, Paulo sempre estava tranquilo porque tinha uma consciência limpa. E como é bom o crente ele ter uma consciência limpa. As pessoas não podem julgar a sua vida porque ele tem uma vida íntegra. A palavra de Deus o libertou. A palavra de Deus transformou a sua vida, escreveu uma nova história. Ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Hoje a sua vida é uma vida de integridade. Existe uma consciência limpa na vida desse cristão. Por quê? Porque Cristo justificou. Cristo o reconciliou perante o Pai, e agora a sua vida é baseada naquilo que Cristo nos apresenta nas palavras eternas dentro da palavra de Deus. Então note que quando alguém tem uma consciência limpa, uma consciência tranquila,
pode vir os julgamentos das pessoas, mas ele continua íntegro, porque ele sabe quem o salvou, quem o libertou, quem o curou, quem o transformou, e é a palavra de Deus, é o verbo divino, é o Logos de Deus. Então, note, irmãos, quando alguém tem a mente cauterizada, quando alguém tem a mente que está suja pelo engano, pela mentira, pela vaidade, pelo pecado, essa pessoa é da natureza pecaminosa. E nós vemos aqui Paulo numa consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Somente a palavra de Deus pode trazer essa consciência tranquila na vida do homem. Somente a palavra de Deus pode trazer algo maravilhoso na vida do ser humano. As pessoas não dormiam porque tinham a consciência pesada. As pessoas que já não tinham mais credibilidade. As pessoas que já não tinham mais solução para suas vidas. Encontrou refúgio na palavra de Deus. Encontrou refúgio em Cristo. Suas vidas foram transformadas. Agora, uma consciência que era pesada, uma consciência que não deixava essas pessoas tranquilas. Veja que muitas pessoas, eu não estou dizendo aqui, eu não estou generalizando, porque muitas pessoas entram num estado de depressão total, porque a sua consciência está pesada por causa de dívidas, por causa de palavras, por causa de justiça, por causa de enganos, por todas as situações da vida. Essa pessoa está com uma consciência pesada e somente o Evangelho pode limpar esta consciência e trazer alegria ao coração triste. Tópico 3. A esperança que supera a opressão. Félix, subtópico 1. Félix adia, mas escuta a mensagem. O governador Félix possuía conhecimento prévio acerca do caminho, isto é, do cristianismo, e sabia que Paulo não era culpado das acusações levantadas contra ele. Ainda assim, optou pelo adiamento e pela omissão. Embora moralmente corrompido e interessado em suborno, Félix foi confrontado pela palavra viva e eficaz que alcança o íntimo do coração humano e revela o pecado com clareza. Então note que diante daquele tribunal, Félix ele vai adiar aquele julgamento e agora ele vai junto com a sua esposa Drusila, que era irmã de Agripa II, que era bisneto de Herodes o Grande, né? Note que Agripa II ele era filho de Agripa I, de uma linhagem idumeia. Mas como Herodes o Grande, lembra aqui do Novo Testamento, de como Herodes o Grande, na época do livro de Mateus, quando ele sabe do nascimento do Messias e agora ele vai matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele tinha medo de que alguém pudesse se levantar com autoridade e ele perder o seu trono. Ele vai matar as crianças, porque os 3 reis magos não voltam para lhe dar notícia e há aquela grande matança de inocentes. Ele vai mandar matar, olha para você ver, Herodes o Grande, ele vai matar a sua própria esposa, uma judia de sangue azul, de sangue real. A sua esposa chamava Mariane e ela era uma princesa que ela tinha linhagem dos Macabeus, né, que era uma linhagem dos Asmoneus, que são aqueles que tiraram os sírios, que estavam oprimindo no século II a.C., a nação judia, e que Deus vai levantar os Macabeus diante daquela revolta chamada a Revolta dos Macabeus, né? Ali vai levantar aquela família de sacerdotes para tirar a nação judia das garras de Antíoco Epifanes.
E ela, Mariane, ela era uma princesa da linhagem Asmoneu. Ela era uma princesa do período que os macabeus eles tomam posse daquela terra dos idumeus e agora os idumeus eles se introduzem no meio dos judeus e agora toda a tradição judaica os idumeus eles conhecem também a religião judaica. Então a Herodes Grande ele conhecia em termos ele conhecia a religião judaica e quando ele casa com Mariane, isso aqui é um comentário extra-bíblico, quando ele casa com Mariane era porque os macabeus tinham grande prestígio no Novo Testamento por causa dessas ações do passado, e ele casa com Mariane. Então, a Agripa II, ele é descendente de Mariane. Então, ele tem sangue de Idumeu, mas ao mesmo tempo ele tem sangue de judeu. E ele é inserido na cultura judaica. A sua irmã Drusila, ela é casada com o Antônio Félix. Então, note que separado ela e ele vai ouvir a mensagem de Paulo e Paulo ele vai falar das verdades para confrontar os pecados de Antônio Félix. Ele vai ficar tão amedrontado, apavorado com aquele discurso de Paulo, porque sabe que Paulo ele fala da verdade. Antônio Félix estava esperando dinheiro, vantagem ali para poder livrar Paulo daquela prisão, para livrar Paulo daquele julgamento, porque aquele homem recebia subornos, vantagens em dinheiro. Então, note que Paulo vai atacar ali todos os pontos da vida de Antônio Félix e não vai omitir a verdade. Então, Paulo, nesse seu discurso, ele vai levantar todas as situações na vida de Antônio Félix. Então, note que Paulo, mesmo sendo julgado, ele fala das verdades. Não omita a verdade quando você conhece uma situação. Pregue a verdade. As pessoas precisam ouvir a verdade. Então, nós não podemos omitir, porque a omissão, ela também é pecado. Vamos para o nosso subtópico 2. A palavra provoca temor nos ímpios. A palavra de Deus desperta temor porque expõe a santidade divina e confronta o pecado humano. Paulo falou de justiça a governantes injustos, de domínio próprio a pessoas marcadas pela imoralidade e de juízo vindouro a quem viviam sem temor de Deus. Atos 24, do 24 ao 25. O temor experimentado por Félix não foi acompanhado de arrependimento, evidenciando que não basta sentir medo. É necessário responder com obediência à voz do Espírito Santo, que convence do pecado e conduz à salvação. Jó 16, 17 e 8. O endurecimento do coração diante da verdade resulta em perda espiritual, mesmo quando a consciência é tocada. Então note que quando Paulo prega para Antônio Félix, a palavra ela tem um poder. E esse poder, ela vem pela graça e pela unção do Espírito Santo na vida do homem de Deus. Como eu já disse em algumas lições anteriores, eu posso ter uma oratória perfeita, ter uma boa retórica, eu posso ter o favor das pessoas, ser agradável às pessoas. Mas se eu não tiver a unção do Espírito Santo no meu discurso, na minha pregação, vai ser apenas uma pregação bonita, sem resultados e sem frutos. E ali a pregação de Paulo estava direcionada na vida de Antônio Félix e estava expondo a situação pecaminosa da vida de Antônio Félix. Porque quando alguém prega com poder e unção na autoridade de Deus,
A santidade de Deus é expressa naquele momento na vida do ouvinte, daquele que está recebendo a mensagem. Então a pessoa sente, mas quando a pessoa sente, ela não pode sentir o remorso, porque remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele produz renovação. O arrependimento, ele produz esperança. O arrependimento, ele traz atitude, mudança de postura. Não foi o que aconteceu com Antônio Félix. Então, note na nossa lição que ele endureceu o seu coração. Então, quando a pessoa recebe a mensagem de Deus, ele não pode endurecer o coração. A palavra do Senhor no livro Carta Anônima aos Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, a pessoa que ouve a palavra de Deus não pode endurecer o coração, porque no momento quando ela endurece o coração, a semente que está sendo lançada, ela não cai em terra boa, ela não cai em terra fértil, para que ali possa produzir frutos digno de arrependimento. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, não pode entrar no caminho do remorso, não pode cair no caminho do coração endurecido. Ela precisa deixar cair no seu coração, se arrepender dos seus pecados, tomar uma atitude, uma postura diferente, para que a sua vida seja transformada e abençoada pelas mãos de Deus. Subtópico 3. Subtópico 3. A firmeza de Paulo na esperança em Cristo. Apesar de permanecer preso por 2 anos, Paulo não perdeu a fé nem a esperança. Sua confiança estava firmada em Deus e não nas decisões humanas. Carta Anônima aos Hebreus, capítulo 10, 35 ao 36. A prisão longe de silenciar sua missão, tornou-se instrumento para a expansão do testemunho cristão. Paulo nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas da esperança vivida em Cristo. Assim, este episódio reafirma que nenhuma opressão é capaz de aprisionar aquele que vive sustentado pela promessa de Deus e comprometido com o Evangelho. Note, meus queridos irmãos, que mesmo preso por 2 anos, Paulo ele não perdeu a esperança. Paulo, abrindo parênteses, não disse: Senhor, por que não me livraste deste problema, deste julgamento? Não é assim que as pessoas fazem questionamentos diante de Deus. Senhor, por que eu vivo isto? Senhor, por que eu estou nesta situação? Por que eu estou vivenciando este problema? Porque há muitos anos eu continuo nesta situação? Por que o Senhor não salva a minha casa? Paulo não deu estes questionamentos. Paulo sendo preso pelos judeus em Jerusalém, levado a Cesareia, ficou 2 anos na prisão em Cesareia. Antes disso, ficou preso lá numa das suas viagens missionárias. É bem na verdade, não? Que ele ficou preso e Deus deu livramento para ele, para Silas. E ali houve salvação, porque naquele momento, naquela situação, Deus operou uma obra na vida de todos aqueles que estavam presos e na vida do carcereiro. Era um trabalho de Deus na vida daqueles homens. E não foi diferente também nessas ações da vida de Paulo na sua prisão. Paulo aproveitou
a oportunidade, é claro que Paulo não estava regozijante com as suas prisões. Eu vou dizer aqui que Paulo se alegrou nas prisões, nesse sofrimento de uma prisão. É claro que ele, olhando para o lado da sua fé, ele percebeu que era a oportunidade de transmitir as verdades eternas, de falar de Cristo, de falar da esperança da ressurreição. Então note que Paulo ele não murmurou, Paulo ele não questionou, porque Deus não o libertou de imediato daquele julgamento, mas nós vamos ver nas próximas lições o motivo de Deus ter dado este tempo para que Paulo pudesse pregar o evangelho a outros lugares que ainda ele não tinha ido pregar a palavra de Deus. Eu me lembro aqui de algumas situações e de algum testemunho de pessoas que dizem: ó, eu estive em tal lugar, eu fiquei 10 dias numa UTI, eu fiquei tantos dias em tal lugar, é porque Deus permitiu. E aí ele diz assim no seu testemunho: e eu vi tantas pessoas sendo salvas. Então aquelas pessoas, no momento de dor, de sofrimento, de aflição, elas recebem esta oportunidade de transmitir a verdade. E muitas vezes Deus permite que passamos por certas experiências na nossa vida, para que lá na frente nós possamos engrandecer, glorificar o nome do nosso Deus. Da mesma maneira na minha vida, eu, servo de Deus, pai de um autista de 19 anos, autista não verbal, de suporte 3, com algumas comorbidades, e uma esposa que há 3 anos atrás sofreu um AVC e ficou mais de 10 dias internada num hospital e ficou comprometida alguns movimentos do corpo, mas Deus deu vitória. Deus foi trabalhando em nossas vidas e nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. E Paulo viu esta oportunidade de transmitir a esperança da ressurreição e a palavra de Deus aonde ele estava passando. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nessas oportunidades da vida você possa testemunhar da sua fé, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus continua realizando nas nossas vidas. Agora estamos na nossa conclusão. Chegamos na nossa conclusão. A fidelidade cristã precisa ser maior do que o medo da perseguição. A exemplo de Paulo, somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos injustiças e pressões. Preso e acusado injustamente, o apóstolo não negociou a verdade, nem silenciou o seu testemunho. Sua postura revela que a confiança em Cristo sustenta o servo de Deus em qualquer circunstância. O mundo pode tentar calar a voz do cristão, mas o evangelho permanece vivo, verdadeiro e sempre triunfante. Então, meus queridos irmãos, nossa fé, ela precisa ser maior do que o medo da luta. A nossa fé, ela precisa ser maior do que o medo da afronta, da perseguição, porque só assim nós vamos vencer todos os intempéries da vida. Vamos sempre passar as lutas de cabeça erguida, porque não foi o homem que nos salvou, foi Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi Cristo que carregou sobre os seus ombros todas as nossas dores. Como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores e curou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a sua fé tem que ser maior que o medo de sofrer, de padecer lutas, aflições, perseguições desta vida, porque maior é a nossa esperança de glória, maior é a nossa esperança na ressurreição daquele grande dia, o dia reservado que o Senhor preparou para todos,
Olha o que diz a palavra de Deus na carta anônima aos Hebreus. Um poucochinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Que estas palavras possam soar nos teus ouvidos como esperança de glória. Que essas palavras possam ser introduzidas no seu coração como esperança que um dia Jesus Cristo voltará e buscará a sua igreja que foi comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Estamos chegando mais um fim de lição, que você possa ser abençoado com estas palavras, com este estudo, com esta temática, com este testemunho da palavra de Deus. Eu sou o presbítero Fabrício, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém. Que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus.